O Brasil atualmente é um país excessivamente infectado pela mentalidade esquerdista. E eu nem tô falando da presença massiva da esquerda na política, que apesar de ser algo muito preocupante, eu acredito que a direita tem muita força para combater a ideologia comunista e socialista pelo que elas são. Eu tô falando da mentalidade esquerdista presente na sociedade brasileira. Aquela de subverter todos os valores da civilização para aí sim abrir caminho para o advento do comunismo. Não é nem um pouco difícil perceber que o Brasil dos dias de hoje é palco de uma grande inversão de valores e de uma decadência moral cada vez mais evidente. As pessoas estão perdendo cada vez mais a noção de moralidade e de bons costumes. E não é surpresa para mais ninguém que a esquerda tem uma parcela muito grande de culpa nisso. E não que eles se arrependam por isso. Mas uma sociedade culturalmente enfraquecida é um campo muito fértil para o afloramento de ideias abomináveis como são as ideologias esquerdistas. Mas e aí, quais são os meios esquerdistas para subverter os valores de uma sociedade? Vamos começar pela grande mídia. A influência que a mídia tem na sociedade é algo extremamente grande. Só que tem um pequeno probleminha. Os meios de comunicação, quase todos, são infectados pelo viés marxista. Todos os dias nos deparamos com a imprensa atacando o Bolsonaro, por exemplo, o rotulando de extremista, os jornais difamando a imagem de Donald Trump nos Estados Unidos, a mídia em geral denegrindo conservadores e liberais, os classificando por extrema-direita, e mais um monte de notícias enviesadas pela mentalidade marxista. Agora vamos falar da doutrinação marxista nas escolas. Não há nada mais claro do que a doutrinação que a esquerda faz nas escolas, em todos os níveis, desde o ensino fundamental até o ensino superior. A presença da ideologia nas escolas, que irão formar nossos filhos e filhas, é muito grande. Que tal falarmos de segurança pública? Que tal falarmos da estratégia de desarmar a população, típico de regimes comunistas antes de começarem uma ditadura? Desarmando a população, revoltas populares contra um governo autoritário fica ainda mais difícil. Retirar o direito das pessoas de se defenderem e defenderem sua propriedade é uma tática muito efetiva para governos socialistas. Todos sabemos que a religião tem uma posição de grande prestígio na sociedade brasileira. Cerca de 90% dos brasileiros se declaram como cristãos. Porém, o que todo mundo parece ignorar é que a esquerda odeia a religião. Marxistas, assim como o próprio Marx, enxergam a religião como um atraso no desenvolvimento humano. Como eles sabem que seria muito difícil destruir a religião simplesmente atacando-a, eles tentam impor a ideologia socialista também nas igrejas, dando uma nova interpretação para a Bíblia e buscando dentro dela o apoio para a doutrina comunista. Em outras palavras, a presença da esquerda dentro da igreja também é enorme, e eles se apoiam na falsa premissa de que Jesus era comunista, principalmente quando ele dizia para as pessoas deixar todos os seus bens materiais e segui-lo, por exemplo, ou quando a comunidade cristã primitiva distribuía os seus bens materiais entre os mais pobres para dar seguimento à pregação da palavra. Enfim, não há nada mais absurdo do que um cristão marxista. Mas como a esquerda sabe da influência religiosa na sociedade, e sabendo o quão sujos são os esquerdistas, não é de se esperar algo diferente, né? E o que falar do entretenimento aqui no Brasil? As novelas com cenas que só fazem divulgar a imoralidade entre as pessoas. No cenário musical, temos músicas de péssima qualidade com letras vergonhosas fazendo muito sucesso. A família tradicional está cada vez mais em decadência no Brasil. Os filhos não respeitam mais os pais e os pais não sabem mais como criar seus filhos. Os bons costumes não são mais passados de pai para filho. Isso só significa uma coisa: a cultura está regredindo. E vocês já sabem, quanto mais fraca culturalmente uma sociedade é, mais ela está propensa a ser palco de ideologias malignas, como é o comunismo. E por último, mas não menos importante, os movimentos sociais. As feministas, o movimento LGBT, o movimento negro, o movimento do sem terra, os sindicalistas, são todos movimentos que a esquerda adotou para si, mas não para defender os direitos das minorias, o que já é algo incoerente, mas para fazê-los de massa de manobra.
se aproveitar das reivindicações desses grupos que se sentem discriminados e simplesmente usar esse discurso para entrar no poder com mais facilidade. O Brasil está dominado pela mentalidade esquerdista. Se não fizermos nada, ou se acharmos que a esquerda está morta, ela volta com ainda mais força. O nosso destino só pode ser o de se tornar uma nova Venezuela, um país miserável e atolado na lama. Enfim, hoje eu te apresentei um problema. No próximo vídeo eu vou te apresentar uma solução. Uma filosofia social e política que preserva a cultura e que é a única possível que pode salvar o Brasil do socialismo. O conservadorismo. Por hoje é só. Um grande abraço, fica com Deus e até o próximo vídeo. Eu fui.